A ideia de que a gente vive numa simulação não é nova. Filósofos debatem isso há séculos. Hoje a ciência já dá pistas concretas de que essa realidade pode ser muito mais maleável e ilusória do que a gente imagina. Eu não estou falando de ficção científica, tá, gente? Estou falando de uma compreensão mais profunda do universo que muda a nossa cabeça quando a gente pensa a respeito. E a base dessa ilusão é que o tempo não é tempo. Sabe aquela sensação de que o tempo está sempre correndo para frente? Do passado para o futuro? E se não for isso? Pensa, a gente mede o tempo com relógio, movimento da Terra, etc. Mas o que é o tempo em si? Alguns físicos sugerem que o universo não teve apenas um Big Bang, mas que ele está caminhando para um Big Crunch, ou Big Freeze final, vamos dizer assim. Outros dizem que o universo passa por ciclos infinitos. Imagina que o fim do nosso universo, quando tudo se expandir e a matéria se desintegrar em radiação, na verdade vai se tornar o início de um novo universo, ou um Big Bang renovado. Sempre. Ciclos e ciclos. Existem teorias que falam isso, existem cientistas físicos que falam isso. E isso, gente, é muito importante para a ideia da simulação. Se o tempo é cíclico, se o que parece o fim é apenas uma transição para um novo começo, então a própria estrutura da realidade, como a gente conhece, é completamente diferente. Não é um rio que corre numa direção, mas um oceano que tem marés que se repetem e se transformam. Mais ou menos isso. Se o universo se reinicia com as suas leis da física que vão se reajustando, isso sugere uma espécie de reboot ou reset, sei lá, que é muito parecido com um sistema simulado de computação. Alguns cientistas afirmam que encontraram evidências dessas eras anteriores no próprio céu que a gente observa. Eles olharam para o mapa de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que eles chamam, que é o CMB, que é basicamente eco do Big Bang, a luz mais antiga do universo, vamos dizer assim, e eles encontraram anéis concêntricos incomuns nesse mapa. E o que isso quer dizer, Vanessa? Que esses anéis seriam as cicatrizes ou as marcas de buracos negros colidindo em um universo anterior ao nosso e deixando a assinatura desses universos no nosso. Coisa de maluco, né? Mas vamos tentar pensar nisso. Pensa como se fosse um jogo. Vamos lá para aquela velha história do videogame, que é um dos exemplos que eu mais gosto de dar. Se você está jogando um videogame e um novo mapa é carregado, pode ser que alguns glitches ou resquícios do mapa anterior ainda estejam presentes. Então, esses anéis do CMB que eles falam seriam esses glitches cósmicos, esses resquícios. E isso seria a prova de que a nossa realidade não é a primeira versão, mas é uma sequência de outras versões de Big Bang, de Terra, de realidade, de universo. Talvez com pequenos bugs ou heranças do passado. Isso não faz a gente questionar o que mais pode ter sido herdado desses outros universos, dessas outras eras que eles chamam? E se a própria estrutura do tempo e do universo é um ciclo, o que isso significa para nós, Vanessa? Seres conscientes dentro dessa estrutura. Existe uma teoria que chama Teoria Orquestrada da Redução Objetiva, ou OR. Essa teoria, gente, é radical. Ela sugere que a consciência não é apenas um subproduto da nossa atividade cerebral. Nós não somos meras máquinas biológicas. Ao invés disso, a consciência emerge de processos quânticos que ocorrem nos microtúbulos dentro dos nossos neurônios. Isso significa o quê? Que a consciência não é apenas um software que está rodando no nosso hardware, ou seja, corpo, cérebro, mas um fenômeno que está entrelaçado com a própria estrutura quântica do universo. E por que isso é importante para a ideia da simulação? Se a consciência é quântica, ela pode operar fora das restrições do espaço e tempo clássico, certo?
Ela pode ter acesso a informações que vão além do que a gente percebe com nossos 5 sentidos aqui. A consciência seria um observador ativo, talvez até um codificador ou um interador, sei lá, com essa simulação. Imagina que você está num videogame. A maioria das coisas que você vê são renderizadas pelo jogo. Mas e se a sua consciência no jogo pudesse de alguma forma interagir com o código-fonte? Ou com outras partes do jogo que não são visíveis para os outros jogadores? Essa teoria de OR, né, que eles chamam, sugere algo parecido com isso. A nossa consciência tem um papel muito mais ativo na criação da realidade do que a gente imagina. Nós não somos apenas espectadores, mas, de certa forma, a gente cria a nossa experiência. Aquela velha história, né, que as partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando são observadas. Sempre o experimento da dupla fenda. Antes da observação, elas existem num estado de superposição, em vários lugares ao mesmo tempo, ou girando em várias direções simultaneamente. Apenas quando elas são observadas, elas colapsam em um único estado, ou seja, elas viram uma coisa só, dependendo de qual é observada, qual das possibilidades é observada. Isso é o famoso efeito observador. E se a consciência humana, com a sua natureza quântica, for o observador supremo? E se a realidade que a gente experimenta no dia a dia for, em parte, um colapso de infinitas possibilidades, guiados pela nossa própria consciência? Pensa no seu dia a dia. Você decide tomar café ou chá. Antes da sua decisão, ambas as possibilidades existem, certo? De você tomar café ou tomar chá. A sua escolha colapsa uma dessas escolhas aí, dessas possibilidades, em realidade, certo? Agora, vamos estender isso para coisas maiores. A sua decisão de seguir uma carreira, de se mudar para uma cidade, de iniciar um relacionamento. Eu que decidi sair do Brasil e vir aqui morar em Portugal. Antes da ação, todas as possibilidades estão flutuando no campo quântico da sua mente. Eu poderia ter ficado no Brasil, eu poderia ter vindo para Portugal, poderia ter ido para a China, não sei. A minha consciência, quando foca e age, transforma aquilo em realidade, aquela escolha. Eu escolho, eu ponho foco numa escolha, escolho e ajo para que aquela escolha se realize, certo? E isso colapsa uma dessas possibilidades na minha realidade simulada. A grande questão é, se tudo isso é uma simulação, nós estamos presos nela? Ou nós somos de alguma forma os programadores? Ou pelo menos os jogadores com acesso a essas modificações? A teoria dos ciclos cósmicos sugere que a gente não está preso passivamente. Se o universo se reinicia e se a nossa consciência é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça quântico, então a gente tem o poder de agir muito maior do que a gente pensa. Nesse caso, essa ilusão não é uma prisão, seria um playground, um laboratório, vamos dizer assim. É uma experiência. E como em qualquer boa simulação, existem regras, mas também há maneiras de explorar, de testar limites e talvez até mesmo de hackear o sistema para criar a nossa própria experiência. Mas como que a gente faz isso, Vanessa? Como que a gente hackeia essa simulação? Vou dar algumas dicas aqui para que a gente consiga interagir ativamente com essa realidade simulada, se isso for real. Primeira dica, o reset diário. Se o universo se reinicia, por que a gente não pode se reiniciar também? Ao invés de a gente apenas acordar, a gente pode fazer uma pausa, uma micropausa de 30 segundos, por exemplo, fechar os olhos, respirar fundo e antes de abrir os olhos, a gente pode imaginar que a gente está ligando uma nova versão de nós mesmos. Sabe quando você liga o botão do computador? Solta os erros do dia anterior, as preocupações repetidas. Diga para si mesmo, hoje eu reinicio.
o que eu quero programar para esse dia. Então, a gente está fazendo um reset mental consciente, inspirado nessa teoria do ciclo cósmico. Uma segunda coisa também, uma segunda dica. Qual a outra realidade? Quando algo não sai como a gente planeja, ou quando você se sentir frustrado, ao invés de você se lamentar, pergunte-se: em qual outra realidade isso deu certo? O que eu fiz lá? Não é para fugir das responsabilidades, gente, mas para treinar a sua mente a acessar as realidades paralelas, as alternativas. Porque se existem universos paralelos e realidades paralelas, como diz o Bashar, a sua mente pode começar a acessar essas alternativas para aprender e se adaptar. Aí, anota a ação que você acha que o seu eu paralelo fez para resolver o problema. Porque isso treina a sua criatividade e a sua resiliência de forma ativa, ou seja, você começa a procurar novas possibilidades para cada problema que acontece na sua vida. Terceira dica. Lembra dos anéis das colisões dos buracos negros que eu falei? Usa essa metáfora. Quando você tiver duas ideias ou dois sentimentos opostos, pensa que eles são dois buracos negros de pensamento. Ao invés de você se estressar, imagina que eles estão prestes a colidir na sua mente. Ao invés de destruição, visualiza dessa colisão surgir uma nova ideia. Imagina que dessa colisão desses dois pensamentos vai surgir uma nova ideia, uma nova solução, um novo caminho. Isso, gente, é um exercício de criatividade forçada. Você transforma o conflito mental em inovação, em criação de uma nova realidade. Outra dica. Desafia a linha do tempo pessoal. Se o tempo não é linear no cosmos, por que ele tem que ser tão rígido na nossa mente? Pega um objetivo que você acha que demora para acontecer. Ao invés de você pensar, vai levar anos, faz o exercício de comprimir o tempo. Imagina que você já alcançou esse objetivo e está olhando lá para trás. Quais foram os 3 passos mais rápidos e inesperados que te levaram até lá? Porque isso, gente, força sua mente a quebrar essas amarras da linha de tempo que já está ali, esperada. Força você a buscar atalhos alternativos, entendeu? Abra a cabeça. Uma outra dica, a desobservação consciente. O efeito observador na quântica diz que a observação colapsa a realidade, certo? E se você quiser manter as possibilidades abertas? Então você vai praticar a desobservação para situações menores. Exemplo, se você está esperando uma notícia, ao invés de você ficar obcecado e colapsando a realidade para uma notícia ruim, sei lá, tenta ativamente não focar nessa realidade por um período. Muda seu foco para outra coisa completamente diferente. Esquece esse assunto. Permita que a realidade flutue um pouco mais antes de você forçá-la a ser algo específico, ou seja, antes de você colapsar essa função de onda. Não escolhe. Isso não significa ignorar, mas dá espaço para que outras possibilidades surjam antes de você fechar, ou seja, escolher o resultado com a sua ansiedade ou com a sua expectativa. Uma outra dica, o registro quântico diário. A gente falou em microtúbulos e processos quânticos no cérebro, certo? Então pega um caderno, uma caneta, aquele nosso caderno lá, que a gente usa, e 3 vezes no dia escreva algo que você observou que foi ligeiramente fora do comum. Sei lá, uma coincidência, um insight do nada. Não analisa, apenas registra. Isso vai treinar sua mente para notar
pequenas fissuras na Matrix, na simulação, pequenos bugs, os momentos onde a realidade parece mais maleável. E aí, você vai estar registrando a sua própria interação quântica com esse mundo, com essa simulação. Uma outra dica, a consciência ativa do vácuo. Bashar fala de um universo que se expande até o vácuo. Mas na física quântica, o vácuo não é o vazio, ele está cheio de energia e possibilidade e informação. Então, ao invés de ver momentos de tédio ou de espera como vazios, imagina que eles são vácuos, cheios de energia, de potencial. Quando você estiver parado no trânsito, na fila, ao invés de você pegar o celular, olha para o nada. Imagina que esse nada está repleto de informação e de possibilidade, de energia, esperando para ser colapsada pela sua consciência. Qual ideia, qual solução pode surgir desse vácuo criativo? Se essa história dos ciclos do tempo estiver certa, sobre as marcas do universo anterior, essa teoria do OR que eu falei, da consciência quântica, se isso for verdade, então a ideia dessa realidade simulada ganha mais profundidade, gente. Não como uma prisão, mas como uma arena da sua consciência, onde o seu foco e as suas ações são as ferramentas mais poderosas que você possui para criar a sua realidade. Você não está preso numa ilusão. Você é parte integrante dessa ilusão. Você não é um espectador. Você é um participante ativo. O universo está em constante reset, reinício, em constante criação. E a sua mente, a minha, tem a capacidade de programar nossa própria experiência dentro dessa simulação. O poder está nas nossas mãos, gente. Então a gente precisa aprender a usar, a experimentar e desafiar a própria realidade. Porque se isso tudo é verdade, a realidade está só esperando para ser moldada de acordo com a nossa consciência, com a nossa escolha, com a nossa decisão. Pensa nisso. Bom, esse era o recado de hoje. Quem ficou nesse vídeo até o final, deixa aqui para mim nos comentários. Nós estamos em uma simulação, para eu saber que você ficou até aqui. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Te convido também a participar do nosso canal, no nosso Clube do Livro, que a gente está estudando agora o capítulo a capítulo do livro Como se tornar sobre-humano, do Dr. Joe Dispenza. Tá bom? O nome do canal é Vanessa Passo, o link também na descrição do vídeo. Beijo, te vejo na próxima.